Olá, o nosso bate-papo de hoje é com a astroterapeuta e teta healer Laura. E o tema é a importância de você ser quem você é realmente. Tudo bem, Laura? Como é que vai? Tudo bem. Tudo bem, muito obrigada, Rosane, pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui contigo. Ah, que bom. Me diz uma coisa, como é que tu define a Laura? Como é que ela conseguiu esse processo de transformação, de autoconhecimento que modificou toda a tua vida? Não foi assim, Laura? Foi assim, uma buscadora de autoconhecimento e rebelde por natureza, né? Eu me defino bem como aquela música da Rita Lee, né? Ovelha Negra. Mas justamente foi através desses processos, né, que talvez de ser inconformada com certas coisas que eu fui me tornando essa buscadora, né, de autoconhecimento. Mas que bom. Tu falou na época, assim, tu me comentou comigo, né, que tu tinha uma profissão, tu largou tudo e buscou um outro estilo de vida. Como é que é isso, assim, para as pessoas perceberem como a gente pode mudar sempre, a gente não precisa ficar parado, principalmente Exatamente. se a pessoa não está satisfeita, né? E eu espero muito, sabe, que todas que estejam nos ouvindo aqui, a maioria até das minhas clientes, das pessoas com quem eu interajo são mulheres, né? Que a gente tenha mais esse foco de aprender pelo amor, né? Que a gente desperte essa consciência, eleve a nossa consciência, porque o que eu aprendi foi muito pela dor, e eu conto isso hoje, trago essa narrativa, divido aqui com vocês sem ressentimento, porque de um lugar assim, de quem já fez muitas liberações de crença e já estou em paz com esse meu passado, mas realmente foi bem duro, né? Eu comecei a trabalhar já no início para o fim da faculdade, né? Então eu sempre fui aquela pessoa que fazia tudo correto, que passava com nota A, com nota 10, passei na Universidade Federal, me formei em administração de empresas. E a gente, hoje eu vejo que que a maioria, a humanidade, a gente foi ensinada a usar uma mente robótica, né? A gente age muito no automático. Então, naquela historinha que nos contaram, né? De se formar, né? De entrar na universidade, se formar, ter filho, né? Casar, ter filho, aquele padrão, né? Então, muitas vezes, isso que eu quero chamar a atenção, que a gente saia dessa mente robótica, porque isso pode nos levar a escolhas bem erradas, que nos machucam, né? Então, no meu caso, foi dessa maneira. Eu logo consegui estágio. Eu trabalhei numa empresa super legal, que é a Ipiranga Petroquímica. De lá, eu já consegui uma vaga para efetiva numa multinacional, né? Então, eu me vi ali do alto dos meus 21, 22, 23 anos, exatamente nessa fase. Foi justamente quando eu engravidei também, já casada, já com filho, já assumindo prestação de uma casa própria, né? O financiamento. E teoricamente era para eu estar feliz, certo? Nesse modelinho, né? Em que tentaram nos encaixar. Mas eu comecei a ver que tinha uma coisa muito errada quando eu tirava férias, né? Então ninguém tirava 30 dias de férias. Eu queria 30 dias de férias porque era um suplício para mim, né? E aí, quando eu tirava os 30 dias para eu aproveitar minhas férias, eu passava os 30 dias doente. Era hospital, era laboratório, era exame, era remédio. Essa era a minha rotina. Jovem do jeito que eu era, né? Tendo até condições, dinheiro para aproveitar, né? Devido à profissão que eu tinha. E, na verdade, eu não conseguia. Eu fiquei muito, muito em desarmonia, né? Corpo, físico, mente, espírito, estava tudo em desarmonia. Então, no meio de todo esse processo, eu comecei a me voltar para o autoconhecimento. Então, foi pela dor mesmo, foi porque eu não tinha saída, eu tinha que fazer alguma coisa, senão eu estava vendo que eu ia realmente passar muito mal. Eu estava vendo que, né, que eu estava ficando realmente muito adoentada. Existiu uma pessoa nesse meu processo que me ajudou, que me conduziu, assim, digamos, nessa parte holística e energética, e aí eu comecei a me conectar comigo mesmo, através de terapias, né? E muito, eu devo tudo, a minha virada toda, eu devo bastante também ao estudo da Cabala,
Então, principalmente nessa idade que eu citei, 21, 22, 23, foram 2 anos e meio, quase 3, de estudo de cabala. Então, foram 3 anos praticamente estudando, meditando, né? Era casa, filho, trabalho, meditação, ponto final. Zero vida social, né? Então, foram 3 anos bem duros, de muito aprendizado, mas que hoje eu agradeço, né? Porque fizeram parte da minha construção, né? Me levaram exatamente para esse caminho, me reconectaram com esse caminho da espiritualidade que já pulsava e eu não dava ouvidos, né? A gente tem essa sabedoria, só que a gente, como está na mente robótica, a gente não escuta, não entende os sinais, né? É verdade, né? E aí adoece, e muitas vezes não tem como solucionar, que deixa tanto tempo, né? E a gente vai agredindo o corpo, a alma da gente, a gente é aquela corrida do dia a dia para sobreviver, para pagar as contas, aquela coisa assim, tu levanta, nem sabe por quê, mas tem que levantar. E como eu digo, tu vai no automático. Quando chega ao ponto de ter que tomar um remédio para dormir e outro para viver o dia, é porque a situação tem que parar, avaliar, quietar a mente e ver o que tu tem que fazer. Então, me diz assim, ó, como é que a Cabala pode ajudar as pessoas que estão nos ouvindo aqui de uma forma bem objetiva e prática, quem não tem o conhecimento, digamos assim? Na verdade, eu acredito que o acesso à Cabala hoje em dia está até mais acessível, mas era uma coisa mais fechada. Na verdade, ela foi o start porque ela me botou em conexão comigo mesmo, porque eu comecei a meditar. Até então eu não sabia meditar. E a partir disso foram vindo várias respostas, porque daí a gente acalma e presta atenção nos sinais e se ouve, né? Ouve a nossa centelha divina, a nossa conexão com a gente mesma, que depois de um tempo, depois do Theta Healing, eu fui entender que é a conexão com o próprio Criador, com Deus, com o universo, como queira chamar, né? Então, pós-Cabala, que eu acho que, assim, o maior aprendizado ali mesmo foram as meditações, a disciplina no meditar, a disciplina ao colocar alimentos bons, né, ao escolher a própria alimentação. A partir dali foi numa crescente, né? Então, a Cabala marca, assim, o fundo do poço e o retorno, né? Então, a partir dali, eu comecei a estudar também astrologia, que era uma coisa que eu tinha estudado quando era criança. Começou a me dar vontade de novo. E eu dei uma guinada na minha vida. Simplesmente, eu larguei toda a minha linha de carreira, né? Todo um projeto que eu tinha, né? De formar em administração, trabalhar em empresas. Chutei o balde, pedi demissão. Eu já tinha mais de 3 anos de empresa, né? Então não teve acordo, não teve nada. As pessoas olhavam para mim e diziam assim: que tu tá fazendo? Eu recém tinha assumido uma prestação de financiamento, né? Eu recém tinha tido meu filho estava com uns 2, 3 aninhos. E eu pedi para sair, né? Com uma carreira promissora, que não me adiantava, porque eu ia ficar doente. E fui trabalhar numa joalheria. Porque eu já fui reconhecida pela dona da joalheria, que é uma empresa gaúcha, como alguém já com proatividade, como alguém que conseguia entender, né, tinha essa empatia e esse gosto pela arte, e também eu vendia muito bem. Paralelo aos meus empregos, eu sempre estava vendendo uma coisa ou outra. E quando a gente está no automático, a gente não percebe, né? Então eu já tive assim esse emprego logo de cara, né? Que as pessoas podem achar que era sorte, que eu, né, chutei o balde e logo veio um outro emprego, mais com a minha cara, mas isso foi consequência de tanta meditação e entendimento. A partir daí, começou o meu interesse forte pelos cristais, e aí quando eu saí e resolvi me separar do pai do meu filho e sair dessa joalheria, que foi de fato um resgate da minha história e o início dessa jornada de autoconhecimento já no meu trabalho, né? Então, os cristais me levaram para a energética dos cristais, me conectaram com a astrologia para que cada pessoa possa saber qual é o cristal mais adequado de acordo com o mapa astral, a gente tem como ver isso. E tudo isso foi me levando para esse caminho mais terapêutico, embora eu não me reconhecesse terapeuta, mas de uma certa forma eu já estava começando isso. O que me bloqueava?
profissionalmente, porque eu estava me realizando, eu estava me sentindo muito mais feliz, só que eu não tinha retorno financeiro, eu estava sempre patinando, né? Então, eu, através de um fato, assim, que não vou chamar de inusitado, mas eu não tinha me preparado o suficiente, que quando meu filho já estava com 16 anos, ele resolveu morar fora, e eu achei que eu fosse morrer. Muito apegada a ele. Muito apegada, ele canceriano, eu pisciana, a gente com a rotina desde os 7 anos dele, desde os 6 anos dele, então foram 10 anos grudados juntos, porque eu separei do pai dele e a gente morando junto, e eu trabalhando de casa muitas vezes, né, acompanhando ele de perto, e pelo mapa dele eu já via que ele ia criar asas, morar fora, como mãe, eu já conhecendo ele, mas o mapa principalmente dele indicava isso. E aí, para sustentar tudo isso, né, para solucionar, deixar uma coisa saudável o nosso relacionamento e tudo mais, eu sempre no meio das terapias eu era a cliente, né? Eu já tinha experimentado várias. Nunca me imaginei desse lado que eu tô agora. E aí eu ouvi falar sobre o Theta Healing. E o que me encantou no Theta Healing é porque eu tenho meio do céu em aquário, eu gosto das coisas novas, bem visionária, sabe? Eu disse, nossa, essa técnica eu não conheço. E de tudo que eu ouvi falar, me pareceu algo muito de nova era, com resultado muito rápido e que te trazia independência. Porque a minha questão era, se eu for fazer uma terapia, eu me imaginava indo todos os dias na terapia, eu me imaginava sem dinheiro, gastando dinheirão, e eu ia ter que viver lá, porque a sensação era muito forte, muito ruim, né? Eu não sabia como é que eu ia aguentar um ano longe dele. Eu fui fazer o curso de Theta Healing sem nunca ter sido atendida, eu não conhecia a técnica. Eu só me interessei porque é aquele chamado, né? Eu acho que com as terapias integrativas, as terapias, elas dão um quentinho no coração, às vezes tu te conecta muito com a energia da pessoa, né? Ou ouve falar da técnica e entende que é aquele momento certo. Eu acho que foi muito isso. E eu fui fazer o curso. No primeiro dia, o curso são 3 dias, sexta, sábado e domingo. E foram os 3 primeiros dias que ele estava lá. Os 3 primeiros dias que meu filho estava nos Estados Unidos, que eu estava querendo contato, e ele estava até acampando numa montanha, foram os 3 dias de imersão no curso. Eu só posso te dizer que foi a coisa mais acertada que eu fiz na minha vida. Que bacana. E a professora, minha instrutora, Cris, ela falava sobre a Havaiana Steibel, é o nome da canalizadora da técnica. E ela começou a falar, introduzir, explicar a técnica e contar a história da Havaiana. E a Havaiana nasceu em Idaho e morou lá até a idade adulta. E eu fiquei assim, quê? Aonde o meu filho estava morando? Idaho. Legal. Olha a sincronicidade do universo, né? Nossa, e assim, eu me senti preenchida. O Theta Healing, ele como se ele puxasse um fio e eu entendesse naquela hora que tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu demorei para ver, a separação que eu enxergava, a minha espiritualidade com o meu trabalho, tudo fez sentido e uniu. E eu pensei, caiu uma ficha gigante, eu pensei, meu Deus, eu posso trabalhar com isso. Entende? Eu estava sempre querendo ajudar as pessoas, mas eu trabalhava com joias, eu não conseguia unir uma coisa com a outra. E o Theta Healing, além de me trazer as ferramentas para eu mesmo ir trabalhando as minhas crenças e bloqueios e tudo mais, ainda me trouxe a prosperidade que não vinha porque eu não conectava o meu trabalho com a espiritualidade. Eu nunca me vi no papel de terapeuta. Isso é a coisa mais inacreditável quando eu conto para as pessoas, porque é como se eu nascesse assim e eu não via. Tem coisas que são que a gente gosta tanto, que são tão óbvias, estão na frente do nosso nariz, né? E a gente não enxerga. E foi assim comigo. E me diz uma coisa, Laura, a pessoa que está nos escutando, como é que a gente pode ter acesso a esse nosso mestre interno, a nossa centelha divina? Como é que a gente pode
perceber, acreditar nos nossos sinais, na intuição? Como é que a gente pode se conectar com as leis do universo? Para ter, como tu falou, prosperidade, para ter tudo aquilo que a gente merece. Perfeita a tua pergunta. Inclusive, na tua pergunta, ela inclui a técnica Theta Healing. Eu vou tentar passar para vocês um passo a passo da meditação. Ela inclui no ensinamento que é nos passado no curso básico. Curso básico do Theta Healing abre as portas para que tu tenha essa ferramenta contigo. Então, tu não precisa fazer o curso achando que tu tem que se tornar terapeuta. Não, como eu fiz para ter essa ferramenta para mim. Então, nesse curso, nos é explicado todos os 7 planos da existência, né? Como tu comentou, acessar todos os planos. Os 7 planos da existência são a base do Theta Healing. Então, a gente entende que a gente se conecta com o primeiro plano, que são os cristais, os minerais, com o segundo, que são o reino vegetal, com o terceiro, que somos o reino animal, nós. O quarto plano, que são as pessoas que desencarnaram, né? O plano espiritual. O quinto dos mestres ascensionados, o sexto das leis e o sétimo plano, que é a fonte. Então, na técnica Theta Healing, a gente, através de uma meditação guiada, a gente vai passando, visualizando todos os planos, até se conectar com o sétimo. É um passo a passo, no início parece complexo, mas depois faz todo sentido e a gente entra na frequência Theta em automático. Porque se a gente faz esse passo a passo, à medida que a gente vai se conectando com todos os 7 planos, a nossa mente entende que a gente está se elevando e está acessando a fonte. Então, ao mesmo tempo que parece uma subida a Deus, que nos foi muito nos ensinado que é uma coisa inacessível lá longe, em cima da nuvem, mas a gente compreende que também é um movimento interno, que a gente vai acessar dentro da nossa matéria, das nossas células, uma parte ínfima que não é matéria, que é energia pura. Essa energia pura, quando a gente acessa toda essa sabedoria e as respostas vêm. Porém, não basta eu só explicar aqui que isso parece mágico e realmente é fantástico. Existe um detalhe, Rosane. Se a gente não está preparada, se a gente não acredita que isso possa acontecer, isso não acontece. A magia está em acreditar. Exatamente. A magia está para entrar nesse portal, tu tem que acreditar. Ou seja, exatamente. Ter fé. Seria ter fé? Não é só ter fé, também ter fé, que é o requisito básico e o único de fazer o curso é ter fé, acreditar nisso, no universo, nessa potência. Além disso, tu tem que trabalhar crenças limitantes que tu tem de infância, dos ancestrais, do lugar que tu nasceu e a nível de alma, das experiências emocionais também. Então, por exemplo, se tu ouviu muito quando era pequena, ou tu teve uma herança genética, pessoas que falaram assim, ó, não existe milagre, dinheiro não cai do céu, o dinheiro é a raiz de todo mal, pronto. Tu vai reproduzir na tua vida vivências que vão validar essa crença. Tu vai buscar isso inconscientemente. Porque tu acreditou em algum momento, tu registrou lá na tua mente subconsciente, isso é verdade, e jamais tu vai conseguir ser abundante se tu tem a crença que dinheiro é mal, dinheiro é sujo, né? Então, o Theta Healing, ele faz o caminho para tu te conectar com a fonte, acessa o subconsciente, reconhece que tu tem essa crença, põe luz, olha para ela, e aí tu entende, tu ressignifica. Quando a tua mente entende que tu não precisa mais daquela crença, né? Porque a terapeuta te ajudou a entender qual foi o aprendizado, aí tu não precisa, aí tu consegue tirar ela. Antes disso, não. Porque a mente ela tem um sistema de defesa. Não é por mal, né? É por sobrevivência. Então, toda experiência diferente da tua crença, a mente tenta anular, ela tenta desvalidar, porque ela não quer um novo. Ela quer reproduzir aquilo que tu tem lá na biblioteca, no arquivo inconsciente, né? Então, é muito interessante. No Theta Healing a gente estuda também, tem várias referências de neurociência, neurolinguística, epigenética, né? Então, tem uma bibliografia bem legal.
a Havaiana canalizadora da técnica, é super estudiosa de epigenética. Esses estudos vão se desenvolver muito esse ano por causa do... Já estou mostrando astrologia aqui, né? Mas porque é um ano bem uraniano, venusiano. Aquário, ele traz acesso, ele vai trazer cada vez mais, a vibração, a energia de Aquário vai nos trazer para o planeta Terra cada vez mais esse acesso facilitado a tecnologias de outros planetas que estão bem mais avançados que nós, né? Então vem muita novidade por aí, assim eu sinto e acredito, né? Em relação ao poder que a gente tem da nossa mente, da nossa manifestação, de entrar em contato com nossa centelha divina e cocriar. Cada vez mais a gente vai entender que a gente cocria o tempo todo e que a gente pode cocriar a nossa vida inteira. Desde as coisas pequenas do dia a dia até grandes planos, né? Então a gente vai entender tudo que a gente faz de projeção, sabe? É bem interessante. Muito lindo. Aí eu te pergunto, então, vamos seguir mais ou menos esse roteiro. Para a gente acessar a nossa centelha divina, romper com crenças limitantes, acreditar no teu poder pessoal, na tua capacidade interna. Que mais? Como é que a gente pode investir nesse nosso interior? A meditação, o pensamento, né? O nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, isso também é uma coisa muito importante. Exatamente. Orar e vigiar, né? Então, o poder das palavras e pensamentos é muito, muito forte. Se tu orar e vigiar, se tu entrar em estado meditativo todos os dias e começar a ir para o observador, tu já sai da mente robótica automática. Isso já é mais de meio caminho andado, tá? Então, por exemplo, para as pessoas que nos assistem, eu indicaria uma sessão de teta para botar ordem na casa, porque daí ela vai ter condição, e a terapeuta pode te conduzir na meditação teta também, né? Então, só de fazer isso já é bem importante. Agora, por algum motivo, né, a pessoa não tem acesso, ou não quer fazer uma sessão, ou não quer fazer o curso, todas essas dicas que tu deu, sim. E uma dica bem importante, se tu quer entrar na frequência teta sem saber o passo a passo da meditação, que é bem simples, mas se tu não tiver acesso a isso, naturalmente, tu acessa a frequência cerebral teta antes de dormir. Ah, que interessante. Tá? Então, aquele momento que tu tá consciente, mas tu tá pescando, assim, tu tá com um soninho, assim, quase indo, é uma onda, é uma frequência cerebral que vibra de 4 a 7 Hz. É bem suave. É quase uma onda que te induz à hipnose. Nesse legal. Estado. Então, tu vai meditando, o que tu pode dizendo? Assim, como é que a gente pode ir fazendo antes de dormir? Na meditação, tu vai para alfa, que é uma frequência de relaxamento, mas não é tão profunda quanto o teta, tá? Então, na meditação e no relaxamento, tu pode fazer afirmações, mas se tu puder ir mais profundo, tu pode atingir a frequência teta. E isso, na frequência teta, tudo que a gente diz e visualiza tem muita chance de acontecer. Olha que legal. Então, dica número 1, antes de dormir. Por que nos ensinaram a rezar antes de dormir, né, Rosane? Tudo tem um sentido. Isso já é uma sabedoria ancestral que foi organizada, a gente que não dá bola. Então, dica número 1, entrar no estado de relaxamento mais profundo que alfa e para teta. Então, quando tu tá com soninho, fecha os olhos, te concentra. Dica número 2, bota no YouTube frequência bineural ou frequência teta. Então, Mauro, me diz assim, quais são essas leis que regem no universo para que a gente receba essas coisas boas que todos nós temos merecimento? Quais seriam, bem objetivamente? Assim? As leis, né, elas estão encaixadas no 6º plano da existência, elas regem todos os outros planos, né, que são abaixo dela, e acima das leis, só o 7º plano, né, que é a mesma energia da criação, né, de Deus, do universo. Então, o plano das leis é o mais complexo de entender. No básico, a gente entende algumas delas, mas não em profundidade, porque elas têm várias subdivisões. Dentro de cada lei tem várias dimensões. Então, existe a lei do tempo, a lei do magnetismo, a lei do retorno, da atração, né? Então, todas as leis, inclusive, se comenta muito que esses grandes sábios
grandes figuras bem expoentes, assim, que fizeram revolução no mundo, né, na história. Leonardo da Vinci, os artistas, principalmente, né, muito geniais, assim, Einstein e tudo mais, eles, o que se diz é que eles canalizaram, conseguiram acessar uma dessas leis, da física, da eletricidade, porque humanamente era impossível uma pessoa, né, ter todo esse conhecimento. Então, através da técnica Theta Healing, se a gente quiser se aprimorar e for além do básico, a gente tem como acessar o plano das leis, uma lei específica. A Vaiana traz para nós no curso que ela acessou muito a lei da verdade para canalizar o curso, né? Uhum. E... ai, filhote. Pode deixar, não aparece, não aparece, não aparece. Tá. E então a gente acessa, tem como acessar também as leis para canalizar algo importante. Por exemplo, eu, quando eu estou fazendo uma leitura de mapa astral, eu acesso o campo da pessoa que me pede para fazer e acesso a lei também que rege geometria sagrada, astrologia, todos esses estudos tá no plano das leis. Então são infinitas leis que nos regem, né? E é muito legal estudar sobre elas. Através do Theta a gente começa esse estudo. É um estudo básico das leis, vamos dizer assim, né? Tá, e para encerrar, assim, Laura, qual é o avatar da nova era? Que começou agora em dezembro, né? Eu ouvi, assim, li alguma coisa. Como é que funciona isso? O start da nova era começou na conjunção de Saturno e Júpiter, que são os dois grandes benéficos na astrologia, né? Os planetas sociais, os maiores vistos a olho nu. Júpiter é expansão e Saturno é maturidade. Quando os dois se juntaram em Aquário, é considerado um marco do início da nova era, porque é tão simbólico, Rosane, que eles fizeram conjunção no grau 0. Olha só. Existe grau de 1 a 30 na astrologia, né? Então podia ter sido em qualquer grau, foi no grau 0. É o marco inicial mesmo, né? Então, esse ano, que começou dia 20 de março, ano novo astrológico, é regido por Vênus. Então, a gente pode ter aí um avatar relacionado a Vênus, que pode ser né, a deusa do amor, Afrodite, pode ter essa questão também, por ser um ano venusiano. Mas eu acredito que a energia predominante ainda, o concorrendo junto com Vênus, é Urano, né, que é o regente de Aquário. Então, eu sinto, assim, que muitas questões super revolucionárias de tecnologia, inovadoras, pensar fora da caixa, tudo isso, né? O Saint-Germain também seria no sentido de trazer a transmutação do velho para o novo. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, né? Inclusive pandemia, no 2020, começando tudo isso, é uma limpeza, né? Então, por isso o Theta Healing é tão importante. Para a gente viver o novo que está sendo proposto, a nova era é o novo. O novo é o vazio. O novo é se atirar em algo. Para se atirar em algo, tu não pode ter carga densa. Uhum. Né? Tu tem que se livrar desses pesos. Então, esse trabalho todo de liberar ressentimento, trauma, rancor, bloqueio, precisa ser feito agora, se a pessoa quiser dar esse salto e ir para a nova era, né? Tanto é que esses desencarnes todos, né? Tudo que está acontecendo com a pandemia, que é bem pesado e tudo, para nós aqui é difícil de entender, mas é como se fosse um acordo inconsciente na pessoa que ela não quis, ou ela não se adequou a essa nova frequência, né? Porque a resistência à mudança é quando tu tá muito apegado ainda no velho. Então, se eu pudesse dizer agora uma dica para vocês, é se joguem para o novo, façam essa faxina, se liberem, né? Se liberem de matéria e de apegos para vocês viverem essa energia do novo, da nova era. Muito legal, Laura. Então, qual é a mensagem, assim, só para finalizar, para as pessoas que estão nos escutando, como é que eu começo isso? Porque não é tão fácil o desapego, eu não vou mais me apegar, não quero mais isso, vou começar a amar, não vou mais odiar, entende? Então, como que pode ser? Amanhã vai ser um novo dia para a pessoa, ela quer começar diferente, ela já não está se sentindo bem consigo mesma, então ela está com esse propósito de despertar para a vida, que é um despertar para a vida. É que não passa pela mente, né? Não é uma decisão consciente, porque o consciente é 12%.
né, do nosso funcionamento da nossa mente. Então, o restante, 88%, 90% é o subconsciente, né? Então, eu vou fechar aqui trazendo uma frase que é a minha frase desde sempre, né? Desde antes da minha marca, eu sempre falava isso. Luxo é ser quem você é. Parece simples, mas é a nossa busca, a nossa vida é um relembrar, o entendimento do mapa astral do nosso Sol é relembrar quem a gente é. O ano do Sol 2020 nos pediu isso e nunca teve tão em alta. Então eu digo para vocês, se reconheçam, né? Não, a maioria das vezes não é uma decisão consciente nossa, então busquem ajuda. Busquem terapia. Hoje à noite, agora, a hora que a gente está falando, a Lua está entrando em Peixes. Peixes é a cura pela espiritualidade. É o momento mais propício, tá? Então, busquem a cura pela espiritualidade. Busquem terapias que casem com o jeito de vocês, com a energia de vocês, né? E comecem em casa com a meditação. Eu tenho certeza que com a meditação muitas respostas virão. Que maravilha, Laura. Eu adorei esse nosso bate-papo. Com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão assim desesperadas e não sabem o que fazer com sua vida. O segredo está em recomeçar, em dar uma oportunidade para si mesmo, descobrir a sua força interna, o seu Deus interno para aproveitar essa nova era que está vindo, né? A gente tem que mudar muitas coisas para realmente começar isso. Te agradeço muito. Foi muito bom esse nosso bate-papo. Muito, muito obrigada, Laura. Eu agradeço muito e coloco o meu servir à disposição para quem deseja entrar em contato aí, tá bom? Um grande beijo. Obrigada. Valeu.